Pode ir. Então, bom dia a todos e a todas. Podemos dar início à defesa da Fernanda Araújo. Eu queria agradecer primeiro aos membros da banca, Felipe Tovar Falciano e Armando Bernoulli, que são os titulares. Agradecer a presença do Santiago, que é o co-orientador, e a Coedu por estar proporcionando essa defesa, claro. Então, a gente pode dar início. A Fernanda vai ter até 50 minutos para apresentar, fazer a apresentação da defesa. E depois a gente vai abrir para perguntas e comentários da banca. Depois a banca vai para uma outra sala deliberar e a gente volta e anuncia o resultado. Então, podemos dar início, Fernanda? Bom dia a todos, eu vou compartilhar a tela. Bem, gostaria de agradecer a presença da banca aqui hoje. Eu vou botar em modo de tela cheia. Bem, como o Martim já apresentou, né, meu nome é Fernanda Araújo. Eu vou apresentar aqui a minha dissertação, em que o tema é testando teorias de gravitação modificada com lentes gravitacionais. Bem, primeiramente eu vou falar um pouco sobre a gravitação modificada, a motivação em buscar essas teorias, e um pouco sobre as teorias escalares tensoriais, né? Nós iremos testar gravitação modificada, e mais especificamente uma teoria escalar tensorial, que são as teorias Bion-Rondeski. Bem, no segundo tópico da nossa apresentação, eu vou falar sobre as lentes gravitacionais, né, que serão as ferramentas que serão utilizadas para que o teste seja realizado. Bem, em terceiro eu vou falar um pouco sobre a equação de Jeans, né, eu vou falar mais à frente o porquê da importância da equação de Jeans nesse caso. Vou falar um pouco da questão dos dados, né, que existem na literatura, que foram feitos para que o teste tenha sido realizado já na literatura. Eu vou falar, então, um pouco, por último, sobre o teste da gravitação em si, né? No caso, como eu falei, do teste das teorias de gravitação modificada. Eu vou falar um pouco das modificações que eu obtive para que esse teste seja realizado. E vou falar um pouco de uma comparação entre o que nós obtivemos para o caso das teorias de Bion-Rondeski e para o caso da literatura, que é o da relatividade geral. Por fim, eu vou apresentar as conclusões e algumas perspectivas futuras do nosso trabalho. E bem, o motivo primeiro de tudo, né, porque buscar essas teorias alternativas à relatividade geral. Bem, a gente tem alguns problemas, né, no modelo Lambda-CDM, porque se a gente supor a relatividade geral para explicar as observações cosmológicas atuais, a gente precisa de duas componentes adicionais, que são a energia escura e a matéria escura. A energia escura está relacionada à expansão acelerada do universo e a matéria escura à formação de estruturas. Mas a gente não sabe a natureza física, né, nem da energia escura e nem da matéria escura. Então, buscar teorias de gravitação modificada é uma alternativa para evitar essas duas componentes. E bem, então como testar essas teorias, né? Uma forma de testá-las, e é a forma que vai ser utilizada nesse trabalho, é a combinação da dinâmica estelar das galáxias com o lenteamento, com o efeito do lenteamento, né? E como a gente pode ver aqui, no nosso gráfico, a gente tem que o lenteamento ele possui um bom alcance dentro da nossa escala das galáxias. E, recentemente, o número de sistemas de lentes com dados da dinâmica estelar aumentou muito. Então, as lentes se mostram uma ferramenta importante para realizar esse teste de teorias alternativas. E bem, no caso, nós escolhemos as teorias escalares tensoriais, né? Já vou falar em especial qual teoria escalar tensorial nós escolhemos. Elas possuem uma simplicidade relativa com relação às outras teorias de gravitação modificada. E o que elas fazem é adicionar um grau de liberdade extra, um campo escalar, né? Que aqui nós estamos denotando como φ, pela letra grega φ. Bem, vamos falar então especificamente das teorias Rondeski, né? A gente tem nas teorias Rondeski derivadas de segunda ordem desse campo escalar φ, em que cada lagrangiana, né, dada pelas expressões 1, 2 e 3, vai depender de uma função orbitária desse campo escalar, que são as funções g. E essas funções, elas devem obedecer uma relação para que as equações de movimento sejam no máximo de segunda ordem. Bem, e por que então isso, né? Porque acreditava-se que para se ter um único grau de liberdade escalar, era necessário essa exigência, né, de que as equações de movimento fossem no máximo de segunda ordem. Mas, depois de alguns anos, houve uma extensão das lagrangianas de Rondeski com mais duas lagrangianas, o que levou a equações de movimento de terceira ordem. Essa extensão com essas duas lagrangianas a mais são chamadas as teorias Bion-Rondeski,
né? Então, as teorias de Bell-Hondesky, além de terem as lagrangianas 1, 2 e 3, elas têm a extensão com mais das duas lagrangianas 4 e 5, formando a teoria. E bem, nós iremos utilizar as teorias de Bell-Hondesky, que no nosso caso foram as teorias escolhidas para realizar o teste, porque a sua generalidade ela não implica que exista necessariamente um grau de liberdade extra. Elas também englobam uma variedade de modelos de energia escura, sem a necessidade de uma constante cosmológica. E bem, a gente sabe que a relatividade geral é bem testada em certas escalas, em certos regimes. Então, as teorias de gravitação modificada, elas precisam de um mecanismo que suprima o grau de liberdade extra nesses regimes em que a relatividade geral é bem testada. No caso das teorias de Bell-Hondesky, o mecanismo utilizado é o experimento de Einstein. E bem, uma importante característica e que vai ser muito importante para esse trabalho é que as teorias de Bell-Hondesky, elas quebram a equivalência entre a distribuição de massa inferida do movimento de estrelas e galáxias, que é o que a gente chama de massa dinâmica, e a distribuição de massa que é inferida a partir dos fótons, que a gente chama de massa Lensing. Então, a comparação entre a massa dinâmica e a massa Lensing pode produzir assinaturas da gravitação modificada. E a gente pode testar a gravitação comparando a massa Lensing com a massa dinâmica, com medidas da dispersão de velocidade estelar, que está relacionada à massa dinâmica, e o efeito de lenteamento, que está relacionado à massa Lensing. Bem, mas para a gente fazer esse teste, no caso das teorias de Bell-Hondesky, a gente precisa de parâmetros, né, que vão estar relacionados a essas modificações na proximidade de uma fonte de matéria. E bem, como a gente obtém esses parâmetros, né? A partir da ação que é dada pela nossa expressão 6, em que as funções f, p, q e a podem ser escritas em termos das funções g das teorias de Bell-Hondesky. A gente, então, para descrever o nosso sistema de interesse, a gente vai expandir a nossa Lagrangiana 6 em torno do fundo de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, considerando apenas flutuações escalares no calibre newtoniano. Então, aqui a gente tem na nossa expressão 7 é a métrica perturbada de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, e o que a gente vê é o aparecimento de dois potenciais, o potencial φ na parte temporal e o potencial ψ na parte espacial, que são essas perturbações escalares na métrica. E bem, nós estamos interessados na descrição de fenômenos que acontecem em escalas em que os efeitos relativísticos devido à expansão do universo podem ser desprezados. Então, por isso, consequentemente, a gente pode trabalhar no regime quase estático, em que nesse regime, as derivadas temporais, elas podem ser consideradas como muito menores do que as derivadas espaciais. Então, os termos que vão dominar na ação, na expressão da ação, são os que possuem 2 vezes n menos 1 derivadas espaciais e n campos. Então, se a gente considerar somente esses termos, da equação 6, a gente obtém a nossa ação dada pela expressão 8. E que os nossos coeficientes c, b e d são funções dependentes do tempo e estão relacionadas às funções p, q, f e a, que saem da nossa ação número 6, e as suas derivadas avaliadas na solução de fundo. Bem, a gente vai considerar então que o campo escalar φ ele é dado como a soma entre o tempo cosmológico e uma função π, que é a função do tempo cosmológico e do espaço. E para a gente estudar então o comportamento dos potenciais φ, ψ e da função π em torno de pontos densas de matéria, a gente vai adicionar à nossa ação número 8 um termo relacionado ao acoplamento com matéria não relativística, que é dada pela expressão 9. Então, a gente tendo então, a adição da expressão 8 da ação com a expressão 9 e variando essa nova ação, que é a soma da expressão 8 mais da 9, a gente obtém equações diferenciais para os potenciais φ, ψ e para a função π. E bem, mas no nosso caso, a gente precisa de expressões para os potenciais no caso de simetria esférica e dentro da distribuição de matéria. E essas expressões são dadas pelas equações 10 e pelas equações 11, em que a gente tem a derivada do π e a derivada do psi, e o surgimento de duas funções, né, que mais depois eu vou explicar, que a gente vai considerar como parâmetros, né, que são as funções y e y2, né? As funções y e y2 dependem das funções que aparecem na ação e são, consequentemente, funções do tempo. Bem, mas essas duas funções, elas podem ser consideradas constantes,
caso elas possuam uma variação desprezível na escala de tempo característica do problema. Que no caso é o tempo que a luz demora para percorrer a galáxia. Aqui no nosso trabalho, a gente vai considerar, então, que essa variação é desprezível. Então, essas funções vão ser parâmetros constantes. E bem, como a gente pode notar aqui da nossa expressão, das expressões 10 e 11, se a gente considera y1 e y2 igual a zero, a gente tem que as derivadas de φ e ψ são iguais. E no caso da relatividade geral, esses potenciais são iguais, né? Na métrica perturbada não aparece o φ e o ψ, aparece somente um potencial, que é o potencial φ. E bem, como eu tinha dito, nós iremos utilizar a combinação do efeito de lenteamento com a dinâmica das galáxias. E bem, vamos então falar um pouco sobre o efeito de lenteamento, né? Vamos falar um pouco sobre as lentes gravitacionais. Elas são formadas a partir da deflexão da luz por um campo gravitacional, e elas podem ser classificadas de acordo com a escala angular e com a escala de intensidade. Na escala angular, a gente separa as lentes a gente separa em micro ou macro lenteamento. No microlenteamento, as escalas angulares são pequenas, a ponto de não serem observáveis com a instrumentação que nós possuímos hoje em dia. O que se mede é o efeito de magnificação. E os objetos lenteados, as fontes, são estrelas ou quasares, e as lentes são planetas ou estrelas. No regime do macrolenteamento, as deformações das imagens elas podem ser medidas, e as lentes são galáxias ou aglomerados. Já na classificação de acordo com a intensidade, a gente pode classificar entre lenteamento forte ou lenteamento fraco. No lenteamento fraco, o que ocorre são leves distorções na imagem do objeto lenteado e uma pequena variação no seu brilho. Já no lenteamento forte, a gente tem grandes distorções nas imagens, o que gera a formação de imagens múltiplas, grandes magnificações, arcos e anéis de Einstein. E bem, falando então especificamente dos anéis de Einstein, eles são formados quando há o alinhamento quase perfeito entre observador, lente e fonte. Aqui no nosso trabalho, a gente vai considerar objetos em escala galáctica, ou seja, no regime do macrolenteamento, no regime da escala angular do macrolenteamento, e no caso do regime, na classificação de intensidade, no lenteamento forte. E bem, uma expressão muito importante no lenteamento gravitacional é a equação da lente, que vai nos levar a uma expressão para o raio de Einstein, que é um observável. E bem, para a gente obter então a equação da lente, a gente tem que considerar a aproximação em que a luz ela se propaga pelo universo até ser defletida em um único ponto, que é a lente, e ela segue até o observador. A gente tem então nessa imagem, né, que o eta é a posição da fonte no plano das fontes. A gente tem que essa reta tracejada mais à esquerda é o chamado eixo óptico, e é uma reta que passa no centro da lente e vai até o observador. A gente tem, então, que a luz se propaga até o plano da lente, passando a uma distância Q do centro da lente, e a luz é defletida com um ângulo alfa, que é o que a gente chama de ângulo de deflexão. Ele é muito importante, eu vou falar um pouco mais sobre ele à frente. A luz, então, ela chega até o observador com um ângulo θ em relação ao eixo óptico, e o que a gente tem, então, é que o beta é a posição angular real da fonte e o θ é a posição observada após a deflexão. Aqui mais à esquerda a gente tem as distâncias, que são as distâncias de diâmetro angular, né? São as distâncias entre observador e fonte, lente-fonte e observador e lente. Bem, o que a equação da lente nos fornece, então, é uma relação entre beta e θ. Beta é a posição angular real da fonte e θ é a posição observada após a deflexão. E essas duas quantidades, beta e θ, elas estão relacionadas com outras duas quantidades que aparecem na nossa imagem, Qi e eta, né? Em especial, essa mais esquerda, θ e Qi, é muito importante, né? Ela é muito importante, vai aparecer, né? A relação entre essas duas vai aparecer mais à frente no nosso trabalho. Então, a gente denotando eta Qi como a distância física no plano das fontes a partir do ângulo θ, a gente tem, então, da nossa expressão 3, a gente chega na expressão da equação da lente, que é dada pela expressão 15, aqui no nosso slide. Bem, o que está aparecendo aqui é o ângulo de deflexão. E a expressão para o ângulo de deflexão depende do modelo físico da lente e da teoria gravitacional. Bem, como a extensão da lente costuma ser muito menor do que a distância entre observador e lente-fonte, a gente pode considerar a aproximação de lentes finas.
Essa aproximação, ela se baseia nesse fato. Na aproximação de lentes finas, a distribuição de massa da lente ela pode ser projetada ao longo da linha de visão e ela é substituída por uma folha de massa ortogonal, que é caracterizada pela densidade superficial de massa, que é dada pela expressão 16. Bem, então, no caso da relatividade geral, o ângulo de deflexão na posição Q, ele é dado pela soma das deflexões devido a todos os elementos de massa no plano, que é a nossa expressão 17. Bem, aqui no nosso trabalho, a gente vai utilizar a aproximação de lentes finas com simetria esférica. E a gente vai escolher, então, o centro da lente no centro do eixo óptico, o que reduz a deflexão da luz a um problema unidimensional. Então, a expressão para o ângulo de deflexão vai ser dada pela expressão 18, em que a gente tem, então, aqui o aparecimento da massa, que é dada pela nossa expressão 19, né? Aqui a gente está com a massa em função de Q, e então a gente vai chegar à nossa equação da lente utilizando aquela relação entre Q e θ, que eu falei anteriormente, que então a nossa equação da lente é dada pela nossa expressão 20. Então, se a gente tem a expressão para massa, a gente consegue obter, então, a equação da lente. E bem, observacionalmente, o modelo de lente potência, ele consegue descrever bem os dados. E é por isso que a gente vai utilizar ele aqui nesse trabalho. A gente vai considerar que o perfil de densidade de massa é dado pela expressão 21, né? Então, a gente tendo o perfil de densidade de massa, a gente calcula a densidade superficial pela expressão 16. Calculando a densidade superficial, a gente pode calcular a expressão da massa pela expressão 19, e o que a gente chega, então, é na nossa expressão 22, que é a expressão para massa. Bem, a gente tem, então, que a relação entre o beta e a massa, né? A gente passa, então, de Q para θ e obtém a equação da lente, dada pela nossa expressão 23. Mas o que a gente quer, na verdade, é a expressão para o raio de Einstein. E a gente obtém essa expressão quando a gente tem um elemento quase perfeito entre observador, lente e fonte, o que vai significar na nossa expressão 23 que a gente vai ter que tomar o beta como zero. Então, quando a gente toma beta como zero, a gente tem a formação de uma imagem que gera um anel, então esse θ, a gente vai botar ele igual como um θe, que é o raio de Einstein, e vai obter a nossa expressão 24. Essa expressão 24 é a expressão para o raio de Einstein no caso da relatividade geral, né? Aqui a gente tem a relação entre o raio de Einstein e parâmetros da modelagem da lente e as distâncias de diâmetro angular que a gente consegue obter através do redshift, eu vou falar um pouco mais à frente. Essa expressão, né, frisando, é para o caso da relatividade geral. Mais à frente, no último tópico, eu vou falar sobre a expressão para o caso das teorias de Bell-Hondesky. E bem, aqui duas observações. A primeira está relacionada, então, que na prática, no mundo real, a maior parte das lentes não é axialmente simétrica, e é comum, então, considerar modelos de distribuição de massa elíptica. Com esse tipo de modelo de distribuição, a gente consegue determinar a elipticidade e a orientação da distribuição de matéria da lente. Bem, mas no nosso caso, a gente está trabalhando com galáxias elípticas early types, e elas possuem uma elipticidade baixa. E na prática também, a medida do raio de Einstein é bem robusta, mesmo quando a gente considera diferentes modelos com elipticidade e diferentes perfis radiais, e mesmo quando a gente não tem a formação de um anel perfeito. E por isso, então, a gente pode continuar utilizando o modelo de lei de potência com simetria axial. E bem, como eu falei, né, que a gente está considerando as distâncias de diâmetro angular, a distância de diâmetro angular, ela depende do modelo cosmológico, e ela é definida pela nossa expressão 25. Ela é uma função do redshift, no nosso caso, do lenteamento, uma função do redshift da lente e da fonte. E bem, até aqui eu falei de tudo para o caso da relatividade geral, mas a gente está interessado no caso da gravitação modificada, das teorias de Bell-Hondesky. Então, a gente precisa estudar um pouco sobre como o efeito de lenteamento acontece nessas teorias. E bem, vamos então partir da geodésica, que descreve o movimento de uma partícula espaço-tempo curvo, que é a nossa expressão 27. A partir da geodésica, a gente chega às equações de movimento, né? A equação 28 é a equação de movimento para partículas não relativísticas e a 29 para partículas relativísticas. E o que a gente vê, então, é que as partículas não relativísticas, elas são sensíveis somente ao potencial φ.
enquanto que as partículas relativísticas, elas são sensíveis à soma dos potenciais. Então, como eu falei, a gente vai realizar esse teste combinando a dinâmica estelar com o efeito de desleixamento. A dinâmica estelar, né, ela está relacionada a partículas não relativísticas, então ela vai ser sensível somente ao potencial φ. Enquanto que o efeito de desleixamento vai ser sensível à soma dos potenciais. Então, o que a gente vê é, a partir dessas expressões 28 e 29, é a necessidade dessa combinação para poder fazer o teste, né, da combinação da dinâmica estelar com o efeito de desleixamento. Na relatividade geral, como eu já falei anteriormente, a razão entre os potenciais é 1, né? O potencial φ é igual ao potencial ψ, o que não necessariamente ocorre nas teorias de gravitação modificada, por isso que é importante explicitar essa diferença na métrica e nas equações de movimento. E bem, uma importante quantidade que vai ser importante mais à frente é a massa contida no raio de Einstein, né? Ela é definida como um ME, né? Matematicamente como ME, e ela é a massa dentro de um cilindro de raio igual ao raio de Einstein, que é o θe. Nessa consideração, a lente, que é simetricamente circular, é um corte neste cilindro. E a gente consegue encontrar a expressão para a massa contida no raio de Einstein através da nossa expressão 30. Então, o que a gente obtém é essa expressão 31. Mais à frente eu vou falar, essa expressão vai se mostrar útil. E bem, o que a gente fez até agora foi mostrar a parte de lenteamento, o efeito do lenteamento. Mas a gente precisa combinar o efeito de lenteamento com a dinâmica estelar. Para isso, a gente precisa estudar a equação de Jeans. A equação de Jeans ela nos fornece a equação de Jeans ela nos fornece a dispersão de velocidade, né? E a gente sabe que para cada tipo de galáxia há um perfil de dispersão de velocidade em função da distância, né? Um perfil de dispersão de velocidade radial. Essa função ela nos fornece informações sobre a dinâmica da galáxia e sobre como a matéria está distribuída no seu interior. A gente vai considerar que o comportamento das estrelas em uma galáxia elíptica é o de partículas que não colidem entre si em um potencial gravitacional. E bem, a equação que governa a densidade das estrelas em função da posição, da velocidade e do tempo é a equação de Boltzmann sem colisão, que é a nossa expressão 32. Mas aqui a gente vai considerar um caso especial da equação de Boltzmann sem colisão, né? A gente vai ter 4 considerações. A primeira é que o potencial gravitacional possui simetria esférica. O segundo é que o sistema é estacionário. O terceiro é que a distribuição estelar é esfericamente simétrica. E o quarto é que a distribuição de velocidade no plano perpendicular ao vetor radial é isotrópica. O que significa, então, que em coordenadas esféricas, que a dispersão de velocidade na direção θ é igual à dispersão de velocidade na direção φ. Então, a gente pode definir o parâmetro de anisotropia, que é dado como a letra beta, e ele é igual a 1 menos a razão entre a dispersão de velocidade na direção θ pela dispersão de velocidade radial. E bem, então, partindo da nossa equação de Boltzmann, sem colisão, e com as nossas considerações que foram apresentadas, a gente chega na equação de Jeans número 34. Em que o nosso μ de R é o perfil de densidade de luminosidade. Ele também é dado por uma lente de potência, porque é o que observacionalmente melhor se ajusta com os dados que a gente possui. Então, a equação de Jeans, como a gente pode perceber, ela nos dá uma relação entre a densidade com a velocidade e o potencial. No nosso trabalho, a gente vai considerar que o parâmetro de anisotropia é constante, ele é independente de R, por simplicidade e porque há dificuldade em medi-lo nos dados e nas simulações. Vamos resolver primeiro, então, uma equação de Jeans para o caso da relatividade geral. No caso da relatividade geral, a derivada do φ, que aparece no lado direito da equação 34, ele se restringe somente à nossa equação 36, né, que a derivada de φ igual a relação a R é igual a Gm sobre R quadrado. E bem, resolvendo então a equação de Jeans, a gente chega então na nossa expressão 37. A gente, resolvendo a equação 37, tendo o perfil de densidade de luminosidade e a massa, a gente obtém então a dispersão de velocidade. Para a gente obter a massa, né, lembrando que nós estamos considerando o perfil de densidade de massa dado por uma lei de potência. Então, a gente vai
obter a massa a partir da nossa expressão 38, em que o elemento de volume é o das coordenadas esféricas, a gente chega então na nossa expressão 39. E aí, bem, se a gente dividir essa expressão 39 pela nossa expressão 31, que é a expressão para massa contida no raio de Einstein, o que a gente chega é na nossa expressão 40, em que a gente tem, então, a massa em função dessa massa contida no raio de Einstein. Então, bem, a gente tem μ, que é o perfil de densidade de luminosidade, a gente tem a massa, a gente pode, então, encontrar a expressão para o σr, que é a nossa expressão 41. Essa é a expressão para a dispersão de velocidade radial. Mas o que a gente realmente quer é uma expressão para a dispersão de velocidades observada, que é um parâmetro que a gente consegue obter dos dados via espectroscopia. E a dispersão de velocidades observada, ela pode ter um valor diferente do valor previsto teoricamente, que é o σr. Isso acontece devido ao espalhamento da luz da galáxia lente devido à atmosfera da Terra. E o que a gente tem, então, o que a gente tem que considerar, então, é que quando a razão entre o ângulo de abertura da fibra do telescópio, que a gente chama de θ-ap, e a dispersão de velocidade devido ao espalhamento da luz pela atmosfera é menor do que 1,5, a gente pode considerar a nossa expressão 42 como a função de abertura fotométrica efetiva. Então, a dispersão de velocidades observada ela é dada como uma média ponderada pela luminosidade ao longo da linha divisada sobre a abertura fotométrica efetiva. Isso está sintetizado na nossa equação 43. A gente tem, então, o ômega, que é dado pela expressão 42, o ni, que é dado por uma lei de potência, beta a gente está considerando constante por simplicidade, e o sigma r a gente também tem essa expressão. Então, a gente resolvendo a nossa expressão 43, já que a gente tem tudo que é necessário, a gente chega, então, na expressão 44. Essa expressão 44 é obtida por causa da relatividade geral, e com esse parâmetro pós-newtoniano gama, eu vou falar mais à frente sobre o formalismo pós-newtoniano e sobre o parâmetro gama. Esse foi o resultado que foi obtido por 2 artigos que serviram de base para o nosso trabalho. São os artigos do Schwab, colaboradores, e do Cal e colaboradores. E bem, eles com essa expressão 44, eles fizeram análise com dados de 118 sistemas dos surveys SLAC, BELS, LSD e SL2S, com valores do redshift da lente da fonte, sigma-ap, já vou falar mais à frente o que é, o raio de Einstein e do ângulo de abertura da fibra. Para obter resultados numéricos, o caminho que eles utilizaram foi comparar a dispersão de velocidades obtida das observações, que é o sigma-OBS, que nas tabelas desses surveys é o sigma-ap, com a dispersão de velocidade que é calculada por uma galáxia modelo, que é dada pela expressão 44, o sigma-estrela. E essa dispersão de velocidade para uma galáxia modelo, o sigma-estrela, ele depende de características da lente, características observacionais e das distâncias cosmológicas, que é o que a gente pode ver pela expressão 44. Bem, alfa, beta, delta e o raio de Einstein, eles são obtidos através das observações. E o que o Schwab e o Cal e seus colaboradores consideraram nos seus trabalhos foi que os erros estatísticos em delta, raio de Einstein e nos redshifts, eles podiam ser negligenciados em comparação com os erros da dispersão de velocidade e com os erros dos parâmetros alfa e beta. E esses 2 últimos, o alfa e beta, não podem ser medidos de forma independente para cada sistema. Então, eles consideraram que os seus valores são obtidos de distribuições gaussianas, com valores conhecidos de média e espalhamento intrínseco. E nos seus trabalhos, né, eles fixaram os valores dos parâmetros alfa, beta e delta a partir de ajustes de dados externos. E os valores que eles fixaram estão aqui na nossa expressão 45. São os mesmos valores para os 2 artigos. E bem, então, para eles obterem valores para gama, eles consideraram que o sigma-OBS e a sua incerteza como medidas com erros gaussianos, tal que a densidade de probabilidade para um valor observado de sigma-OBS, dado um valor do sigma-estrela, que vem da expressão, é dada pela expressão 46. A densidade de probabilidade é dada pela expressão 46. Então, maximizando essa probabilidade, eles encontraram valores para o parâmetro pós-newtoniano gama. E os valores que eles obtiveram dentro das incertezas
eles consideraram como compatíveis com a relatividade geral, né? E no caso, nas expressões 47 e 48, tem os resultados encontrados por eles. Na expressão 47, o resultado encontrado pelo Schwab, e na 48, é o resultado encontrado pelo Cal. E bem, então, tudo que eu apresentei até aqui foi basicamente por causa da relatividade geral. Então, como eu disse, né, o Cal e o Schwab, eles testaram a gravidade, no caso, a relatividade geral, utilizando o parâmetro pós-newtoniano gama. E, como eu disse, eu vou falar um pouco, então, sobre o formalismo PPL. O limite pós-newtoniano, ele é tradicionalmente escolhido como uma forma de testar as teorias gravitacionais. Como, né? A métrica, nesse caso, ela é escrita como uma expansão da métrica de Minkowski, e o formalismo pós-newtoniano, ele vai introduzir parâmetros no lugar desses coeficientes da métrica. Ao todo, são 10 coeficientes que são introduzidos. Mas desses 10 parâmetros, somente os parâmetros gama e beta não são nulos na relatividade geral e nas teorias escalares tensoriais. Lembrando que nós estamos buscando testar as teorias Bell-Rondeski, que são teorias escalares tensoriais. Então, uma das formas de testar as teorias métricas é buscar valores para esses parâmetros, parâmetros alfa, parâmetros gama e parâmetro beta. Nas teorias alternativas à relatividade geral, há uma diferença entre os potenciais φ e ψ que aparecem na métrica de Friedman, Lemaitre e Robertson Walker. A razão entre esses potenciais é o chamado parâmetro SLIP, que é dado pela letra eta. Como eu disse, na relatividade geral, esses potenciais são iguais, então a razão entre eles é 1. Na literatura, né, aqui é uma pequena observação, né, na literatura é muito comum definir que esses parâmetros são iguais. Eta é igual a gama, sendo igual a gama. Mas é importante ressaltar aqui que, no geral, esses parâmetros são diferentes e eles possuem implicações físicas diferentes. Mas no formalismo PPN, eles coincidem e são constantes. Por isso, a gente vai considerar que eles são, aqui nesse trabalho, iguais e constantes, mas diferentes de 1. E bem, nós obtivemos até aqui, então, a equação da lente e a expressão para a dispersão de velocidade por causa da relatividade geral. O que nós vamos fazer daqui para frente, então, é obter essas expressões com os termos oriundos das teorias Bell-Rondeski. Ou seja, vamos obter modificações nessas expressões. Primeiro, vamos então para a equação da lente, né? A equação da lente vem da deflexão da luz, que a gente sabe que é causada por uma distribuição de massa, que pode ser descrita pela equação de Poisson. Na relatividade geral, como os potenciais são iguais, a equação de Poisson toma essa forma da expressão 50. Mas a gente não está mais na relatividade geral, a gente está nas teorias Bell-Rondeski. E a gente sabe que o efeito de leiteamento vai ser sensível à soma dos dois potenciais. Então, isso vai significar que a nossa equação de Poisson não vai ter mais a forma 50, vai ter a forma 51, em que aparece exatamente a soma dos potenciais. E aparece um novo ρ, o ρ total, que é a soma do ρ dado pela lei de potência, que nós já apresentamos aqui, o modelo de lei de potência, e um ρ efetivo, né, que é uma densidade de matéria efetiva, que faz com que a massa lence se torne diferente da massa dinâmica. E ele é dado pela expressão 52. E bem, então a gente pega a nossa expressão para massa, a gente calcula então a massa total, né? A massa total vindo então do ρ total. Aplicando a expressão para massa, né? Aqui uma observação, já passei de Qi para θ, né? A nossa expressão para massa a gente calcula em Qi pela expressão da aproximação de lentes finas. Aqui eu já passei para θ, então aplicando na equação da lente, o que a gente obtém é a expressão 54. Mas o que a gente quer é a expressão para o raio de Einstein. Então a gente tem que considerar beta igual a 0 e θ igual a θe. O que a gente chega, então, é na nossa expressão 55. Essa expressão 55 é a expressão para o raio de Einstein no caso das teorias Bell-Rondeski. E o que a gente observa aqui é que se a gente considerar y e y2 como nulos, a gente volta para o caso da relatividade geral, que já foi apresentado anteriormente. E bem, já apresentamos, então, como fica a equação da lente com as modificações. Vamos agora para a dispersão de velocidades.
Bem, a dispersão de velocidade radial, ela só vai considerar a matéria luminosa, que é a matéria não relativística, ou seja, somente a massa dinâmica. A forma da equação de Jeans, né, voltar aqui para mostrar a equação de Jeans, nossa expressão 34, ela não vai se alterar, porque ela depende somente do potencial φ. Mas a derivada do potencial φ muda por causa das teorias de Brown-Rondeau. A gente tem um novo termo, que é o termo com y1, né? Esse termo mais à direita, à direita do sinal de igual. Então, bem, a gente vai ter que, então, resolver essa expressão 56 para encontrar a dispersão de velocidade. No nosso caso, como a gente está considerando somente a massa dinâmica, a gente não vai considerar a nossa expressão 53, né? Porque a expressão 53 está levando em conta também a massa Lenz. A gente vai considerar a nossa expressão 40. E o que a gente obtém, então, é a nossa expressão 57. Essa expressão 57 é a expressão para dispersão de velocidade radial, né? Dispersão de velocidade teórica. Mas o que a gente quer é a dispersão de velocidades observada, né? Então, se a gente tem a nossa expressão 43, que é a expressão que a gente precisa resolver para a dispersão de velocidades observada. A gente aplicando esse resultado da 57 na 43 e considerando que y1 e y2 são muito menores do que 1, a gente chega na nossa expressão 58. Essa expressão 58 é a expressão para a dispersão de velocidades observada nas teorias Beyond-Hondesky. A gente vê aqui, então, o surgimento dos parâmetros y e y2, que nós estamos considerando constantes na nossa análise. Então, bem, a gente pode, então, fazer uma comparação entre o que nós obtivemos para as teorias Beyond-Hondesky e o que já foi obtido na literatura por causa da relatividade geral, utilizando o formalismo PPL, né? Aqui a gente tem, então, o que nós obtivemos na expressão 59 e o da literatura na expressão 60. O que a gente observa, então, é que a parte superior das duas equações é igual. O que muda é essa parte inferior, que é exatamente onde aparecem os parâmetros y1 e y2 na 59 e o parâmetro gama na 60. Então, se a gente igualar essas expressões, o que a gente obtém é uma relação entre o parâmetro ppn, entre o parâmetro pós-newtoniano gama e uma combinação de y1 e y2, que nos leva à nossa expressão 61, uma expressão que relaciona esses três parâmetros, o parâmetro gama e os parâmetros y1 e y2 que saem das teorias Beyond-Hondesky. Então, os limites que a gente percebe pela expressão 61 é que os limites obtidos para o gama, eles também podem ser usados para colocar limites sobre uma combinação dos parâmetros y1 e y2. Então, bem, o que a gente conclui é que nós apresentamos, então, uma das possíveis formas de testar teorias alternativas à relatividade geral, em especial as teorias Beyond-Hondesky, e a gente fez esse teste comparando a massa Lenz com a massa dinâmica. Para isso, a gente obteve as modificações necessárias na equação da lente, que está relacionada à massa Lenz, e modificações na expressão para dispersão de velocidade, que está relacionada à massa dinâmica. Para obter essas modificações, nós inserimos os termos das teorias Beyond-Hondesky que saem da perturbação da métrica. Esses termos são os parâmetros y e y2, que estão relacionados às derivadas dos potenciais, que aparecem nas perturbações escalares da métrica, que são os potenciais φ e ψ. E o que a gente vê, então, a partir das equações de movimento, é que as partículas massivas, as partículas não relativísticas, elas são sensíveis somente ao potencial φ, enquanto que as partículas relativísticas, elas são sensíveis à soma dos potenciais. Logo, a equação da lente, ela vai aparecer os dois parâmetros, y e y2, e a expressão para dispersão de velocidades teórica vai aparecer somente o y1, já que ela está relacionada às partículas massivas. E bem, que a gente tem uma medida única da nossa dispersão de velocidades observada, ela não possibilita determinar melhor o perfil de densidade do que uma lei de potência, o melhor que a gente consegue obter a partir dos dados que foram fornecidos dos sistemas que foram analisados pelos artigos base do nosso trabalho. E o que a gente percebe, então, é que há uma degenerescência entre os parâmetros y e y2. Usando a combinação
do efeito de lenteamento com a dinâmica estelar, a partir dos dados que nós temos, não é possível medi-los separadamente. E bem, o que a gente vê então, a partir da nossa expressão 61, né, que relaciona o gama y e y2, é que a nossa análise ela se mostra equivalente à análise do formalismo pós-newtoniano parametrizado. E bem, algumas extensões, né, algumas perspectivas futuras do nosso trabalho dizem respeito a dados, né, existem dados que vão fazer essa combinação entre a dinâmica estelar e as lentes gravitacionais, e são dados muito mais detalhados. Eles possuem medidas da dispersão de velocidades não somente em um ponto, mas em toda a extensão da lente, ou seja, uma dispersão de velocidades observada que vai ser dependente de R, vai ser dependente da distância. Esses dados são dados de sistemas com dezenas ou até centenas de imagens múltiplas, o que torna possível reconstruir um perfil de densidade de massa que vá além de uma lei de potência. E, com isso, abre-se uma possibilidade em medir separadamente Y1 e Y2 com dados mais detalhados de dinâmica e lentes gravitacionais. Com esses dados mais detalhados e sendo, então, possível medir esses parâmetros separadamente, uma possível extensão desse trabalho tem relação com o parâmetro Y3, que está associado às teorias DHOST. E o parâmetro Y3 está relacionado à derivada do parâmetro Psi, a partir da nossa expressão 62. Bem, nós aqui no nosso trabalho não consideramos esse parâmetro, porque nas teorias Brown-Rondesk, Y3 é igual a zero. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Fernando. Então, a gente pode passar agora à fase de arguição, e eu vou começar passando a palavra para o nosso membro externo, o professor Armando Bernoulli. Muito obrigado, Martim. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite para formar parte da banca. Obrigado, Martim. Obrigado, Santiago, também, que é o co-orientador. Sim, Fernanda. Então, eu tenho aqui umas perguntas. No início da tua monografia, da tua dissertação, desculpa, você menciona, tá mais na parte escrita da redação que do que você também comentou. Você disse que com Bellon-Hordesky você vai obter então uma expressão para a dispersão de velocidades estelares, usando espectroscopia, não, dadas as medidas de espectros desses objetos, e você consegue então conectar a dinâmica da dispersão das velocidades com o efeito de lentes. Muito bem. Uhum. A minha pergunta é: as escalas envolvidas nesse fenômeno não são suficientemente pequenas para, nessas escalas, ser válida a relatividade geral e, portanto, você não conseguir testar uma teoria de gravidade modificada? É mais uma curiosidade. Uhum. Então, a gente fez esse teste, bem, porque a gente pode fazê-lo. Nessas escalas, então, a gente, como eu também já falei, e a gente tem o experimento de Weinstein, né, nos regimes em que a relatividade geral é bem testada, e o nosso teste está tentando ver mais ou menos até onde esse screening vai, até onde esse mecanismo vai. Então, nessas escalas, realmente, talvez a relatividade geral continue sendo válida. Mas a gente faz esse teste porque a gente quer realmente saber se ela pode continuar sendo válida. Mas isso, obviamente, não significa que as teorias de gravitação modificada devem ser descartadas, né? No nosso caso, as teorias de Brown-Rondesk. Não significa que elas devam ser descartadas. Talvez somente que nessa escala, realmente, a relatividade geral seja válida. Certo. Pode ser. Tá bom. Entendi. Pode ser, sim. A minha segunda pergunta é: com esses dados de lentes gravitacionais que você colocou no capítulo 5, eu te pergunto se seria possível testar a validade de outras teorias de gravidade modificada, ou se eles são somente apropriados para testar a eta, não? Que é o quociente dos dois potenciais. O senhor quer saber se dá para testar além da relatividade geral e da teoria de Brown-Rondesk? Porque como você está desde o início, claramente, e
tá tudo bem, nada contra. Você está focada em testar Beyond Horndeski. Então, você está pensando em testar se os potenciais são iguais, não? Ou são diferentes, através do quociente deles, que você chama de eta. Então, eu me perguntava se esses dados também seriam úteis para testar outras teorias ou eles seriam só apropriados para testar eta. É uma boa pergunta. Eu acredito... Bem, o que a gente mostrou aqui nesse trabalho é que a gente teve uma equivalência entre fazer o teste com o formalismo pós-newtoniano, que é o eta, ou no caso o gama, né, já que no formalismo pós-newtoniano esses parâmetros são iguais, com fazer o teste específico para a teoria de Bell-Horndesk, né, que foi basicamente o que a gente mostrou aqui na nossa expressão 61, né? Então, basicamente, como a gente não consegue medir esses parâmetros de forma separada, né, não há necessidade de implementar esses dados para esse caso, né? Porque o que vai ser obtido vai ser, já que existe essa relação. Para o caso das teorias da DHOST, que foi um caso que nós chegamos a pensar, acredito que também seria a mesma coisa, porque basicamente o que iria aparecer ali seria um termo somado do Y3. Por isso que, para fazer a extensão para o caso das teorias DHOST, a gente teria que ter dados mais detalhados. Agora, para outras teorias, como F de R, por exemplo, eu vou ser sincera, eu realmente não sei. Seria algo bem interessante de se analisar. Certo. Nessas referências que você mencionou de Kai e de Schwab, eles só estão focados em Beyond Horndesk? Não, eles estão focados em relatividade geral. O que eles obtêm é essa expressão 60. Ah, tá. Certo. Certo, entendi. Tá bom. Beleza. E a minha última pergunta é, no final do capítulo 5, então, você encontra que você menciona aí, claro, das referências bibliográficas que calculam que eta ou gama é muito próximo de 1, não? As equações na dissertação é 5,61, 5,62. Então, a minha pergunta é se isso já encerra os testes para Beyond Horndesk, então essa teoria não seria mais necessária, ou se ela ainda pode ser, digamos, tem validade e teria outros testes para serem feitos com eles. Acredito que testes em outras escalas. Ah, sim. Pode ser. Em outras escalas, talvez escalas maiores, né? A gente está aqui na escala galáctica. Em escalas maiores, pode-se fazer o teste das teorias de Bell-Horndesk. No nosso caso, a gente está focando na escala galáctica, mas há testes em outras escalas. Certo. Talvez sempre lenteamento gravitacional, mas não no caso do que você descreveu de sistemas de lenteamento forte, onde tem anel de Einstein, isso, não? Talvez em outro. Tá sim, certo. sim. Tá bom, tá bom. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado, Fernanda. Estou satisfeito. Por favor, Martim. Obrigada pelas perguntas. Obrigado. Obrigado, Armando. Agora eu vou passar, então, a palavra para o Felipe Tovar Falciano, membro interno da banca. Obrigado, Martim. Então, bom dia a todo mundo. Eu acho que no início eu acabei dando bom dia para o Armando e para o Santiago. Acho que eu não vi que eles estavam aí, mas só para registrar aqui, bom dia, pessoal. Para o resto eu já tinha dado bom dia. Fernanda, então, eu tenho algumas perguntas. Eu não acho que eu não vou fazer todas, mas acho que eu vou fazer algumas só representativas. Deixa eu começar aqui com... Deixa eu ver como é que eu começo. Bom, eu tenho algumas perguntas um pouquinho mais gerais sobre motivação ou sobre a própria dissertação como um todo. Essa acho que talvez eu deixe um pouquinho depois, porque acho que são discussões mais interessantes. Deixa eu pontuar algumas questões assim, não sei se vale a pena. Assim, de uma maneira geral, eu achei que a dissertação ela estava assim muito enxuta
eu achei que seria interessante se tivesse bem mais explicado. Tem uma série de momentos em que você afirma as coisas sem mostrar realmente. Então, eu acho que eu senti assim, eu senti falta de estar um pouquinho mais explicado a dissertação como um todo, né? E tem algumas passagens que eu acho que estão muito imprecisas, assim, tem assim, coisas bobas talvez, mas deixa eu então vou dar um exemplo. Na página 19, só dois exemplos. Na página 19, você no meio de uma equação, deixa eu ver qual é a equação. Aqui na equação 3,25, onde você está falando daquela massa projetada, do sigma, né? Aparece uma função lambda de alfa, que depois vai aparecer, mas você nem definiu que função é essa aqui, né? Acho que bem mais lá para frente você acaba citando qual é a função. Na verdade, acho que você nem define, mas você passa de uma equação para outra, se eu estou lembrado bem, você passa de uma equação para outra, que é meio que a definição da lambda de alfa. Você consegue, através das funções gama e tudo mais, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que assim, faltou cuidado para poder definir as coisas bem, assim, sabe? Ok. Um outro ponto também, na tabela, lá na página 26, quando você fala do parâmetro Xi, você bota a efeitos locais privilegiados, né? E logo depois no texto você bota aqui, já que se prevê se há efeitos com localização privilegiada. Assim, para mim essas duas coisas não são a mesma coisa, né? Até onde eu entendo, o Xi é uma localização privilegiada de fato, né? Como está no texto, mas aqui na tabela não é locais privilegiados, né? Tem uma certa sutileza aqui, porque efeitos locais é só do jeito que lê, de repente você está pensando numa localização privilegiada, como está no texto, senão efeitos locais. E aí é uma coisa totalmente diferente. Então, também essa é uma coisa assim que eu acho que está um pouquinho imprecisa. Tá? E outra coisa também aqui, aproveitando, já nessa própria página, né? Você tem no terceiro parágrafo, você começa assim, neste formalismo, o sistema de coordenadas adotado é XMI. Isso não tem sentido nenhum, né? Tipo assim, dizer que é XMI é uma coisa que dizer nada, né? Tipo assim, tem que dizer qual é assim, o que é o XMI, qual é a característica dele. Simplesmente dizer que é XMI é vazio de informação, né? É igual dizer, a métrica é dada por uma coordenada e não está no espaço-tempo. Então, você fala assim, tá bom, mas eu não estou sabendo nada até agora, né? Tá? Então, deixa eu tirar algumas perguntas então, uma das coisas que eu senti bastante falta de você mostrar, por exemplo, na equação 2.28 e 29, né? Me pareceu assim que você afirma elas, mas eu não vi nenhuma derivação. Não sei se eu comi mosca, mas você não derivou essas equações, né? A Essas são as equações de 2,28. movimento, certo? Isso, a 2,28, que é para o DFI-DR, e do 2,29, que é para o DPSI-DR, né? Onde aparece a correção com Y e Y2. É porque você está partindo de uma lagrangiana altamente complexa, né? Você, inclusive, essa depois é uma das coisas que eu queria conversar com você. Você está partindo de um beyond Rondesk, né? Depois de Rondesk, que já é uma confusão danada. E aí, de repente, você aparece com a 2,28 e 29 e certamente tem muita coisa para chegar a 28 e 29, né? Assim, de onde é que elas saem? Você conseguiria, pelo menos, fazer um esqueleto assim, de como é que você sai daquela confusão danada, aquela selva toda e chega na 28 e 29? Bem, eu tentei explicar um pouco disso, talvez não tenha realmente ficado claro, né, aqui na apresentação. Que é fazendo, a gente considerando, então, aquela métrica de Feldman-Robertson-Walker, considerando um regime quase estático, e fazendo uma variação na ação com relação aos potenciais e à função π. Tá, não, tudo bem, mas isso está muito genérico ainda, é isso que eu estou dizendo. No texto está mais ou menos como você está falando, mas isso aí é muito genérico ainda, né?
Eu acho que numa dissertação de mestrado era assim... Porque, pelo que eu entendi, aí eu já vou até misturar aqui a ordem que eu previ, eu já estou pulando minha ordem. Mas, assim, você no final, você até assim, sugere que seria interessante trabalhar com dados, mas eu estou tratando a sua dissertação como uma dissertação teórica, certo? Uhum. Seu trabalho foi teórico. Então, eu acho que, assim, como é um trabalho teórico, você deveria ter desenvolvido a teoria, de fato, Uhum. né? Assim, não foi nada observacional ainda. Você indica de que, ó, eu pretendo, é um caminho interessante pegar essas equações aqui e testar com observação. Mas, então, eu estou tratando dele como sendo um trabalho teórico. Então, como sendo um trabalho teórico, eu acho que era importante você ter aberto essas expressões. Eu vou dar um outro exemplo também. Na página 22, a equação 4.4, também você, que é lá da equação de Jeans, né? Esférica. Você dá a referência a 33, tudo bem. Isso para um artigo assim, para um artigo científico, você cita e bota a equação, ótimo, está perfeito. Agora, numa dissertação de mestrado teórico, eu acho que era importante você ter, assim, mostrado mais de onde é que sai, por exemplo, a 4.4. E uma outra coisa também é assim, engraçado que assim tem esses saltos muito grandes sair para chegar nas equações que você vai usar, quer dizer assim, elas meio que caem do céu. Em contrapartida, depois você dá uns passos muito pequenininhos, inclusive que eu anotei aqui, que eu acho que nem faria sentido botar assim, você abrir umas contas muito simples em alguns pedaços que eu acho que não faria sentido. Eu não vejo diferença, por exemplo, da equação 4.4 para 4.5. Para mim é a mesma equação. Aqui não faz quase que diferença alguma. Realmente não faz, para mim é a mesma coisa, tá? Então, quer ver? Eu acho que também, bom, não importa, mas tem um outro pedaço aqui também que eu até anotei, que você abre assim umas contas muito poucas, eu até anotei, tipo, ó, não vejo diferença de uma equação para outra e tal, que eu acho que não precisaria. Então, eu senti essa diferença. De vez em quando você dá um passo gigantesco e de vez em quando você dá um passo tão pequenininho que não vale a pena. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que eu acho que é de física, e essa eu acho que é interessante, porque tem a ver com o seu trabalho. Você comenta, acho que na página 27, pelo que eu anotei aqui, você comenta sobre o parâmetro eta, né, que é o parâmetro lá do sleep, né? Você diz que está definido direitinho aqui, né, a razão entre os potenciais e tudo mais, e você diz, ó, na relatividade geral, o eta é igual a 1, né? Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, na relatividade geral, ele é sempre igual a 1? Há condições? E quais são as condições para que você tenha eta igual a 1 dentro da relatividade geral? Estou falando de relatividade geral só, tá? Você... Bem, até onde eu sei, ele é sempre igual a 1, porque não aparece essa diferença de potenciais na métrica. Tá, beleza, mas na verdade não. E isso eu acho que é uma coisa que é difícil quando está fazendo esse tipo de trabalho que você está fazendo, e é uma das perguntas que eu quero, talvez acho que eu já vou até começar a encaminhar isso. Separar o que é cosmologia de astrofísica é bem complexo, né? Assim, talvez você esteja imaginando que o eta é sempre igual a 1 na astrofísica, quando você está modelando galáxias e tudo mais. Na cosmologia, você tem condições para o eta ser igual a 1 ou não. Se o seu conteúdo material tiver anisotropia, pressão anisotrópica, melhor dizendo, esses caras são diferentes e tudo mais, né? Então, assim, mas quando você está falando de galáxia, que eu acho que é todo o enfoque aqui, então na astrofísica, só com matéria escura, é esperado que o eta seja igual a 1. Né? Por que eu estou levantando essa poeira debaixo do tapete? É porque a gente está falando de teorias altamente complexas, né? Rondesk, a gente está falando de Bion-Rondesk, e tem acoplamentos não mínimos, altamente não triviais. Então, assim, para mim não é óbvio, e é por isso que eu estava, assim, gostaria de ter visto as contas abertas com mais calma. Não é óbvio se a gente não tem algum tipo de acoplamento que pudesse dar uma anisotropia. Assim, essa coisa está misturada aí tudo, esse imbróglio todo está misturado, sabe? Eu acho que precisaria ter um controle maior do que é o que. Inclusive, assim, você fala que assim, você vai supor que o seu campo φ
é o tempo cósmico mais o π, né? Quando você está derivando lá as equações. Provavelmente isso é o tratamento que alguém faz. Tudo bem, você sempre pode chamar, que é T mais π, não tem problema nenhum. É só uma redefinição de campo, até aí nada. Mas a questão que me chama, que eu fico meio confuso é justamente isso, porque se é o tempo cósmico, isso é uma descrição da cosmologia e não da astrofísica. E você sai da cosmologia e vai para a astrofísica sem estar muito claro para mim. Porque você trata depois o y1 e y2 igual a constantes. Então, você está pensando na astrofísica. Só que você saiu de um campo que você estava descrevendo a cosmologia. Como é que você sai da cosmologia e vai para a astrofísica? Isso, para mim, não ficou muito claro. Entendi. Sim. É algo que com certeza vai ser levado para as correções. Tá, mas assim, você... Tá, então, bom, tudo bem, mas você consegue separar direitinho aí na sua cabeça, ou pelo menos conseguiria me explicar um pouquinho qual é essa diferença assim da cosmologia e da astrofísica? Esses efeitos de energia escura que você está considerando, eles vêm... porque quando você tem um leiteamento forte, você pode ter uma astrofísica, ou seja, você pode ter um lenteamento que é a descrição da lente ali, uma coisa local, e você tem ainda uma cosmologia codificada lá dentro, através da distância de diâmetro angular e uma série de coisas, né? Então, dentro do lenteamento tem astrofísica e cosmologia também, só que lá na realidade geral, isso é separado muito, muito bem. O pessoal, quando faz essa modelagem, separa muito bem o que é cosmologia do que é astrofísica. Como é que você separa isso para esse campo extra que você tem? Isso não ficou claro. Como é que você separa? Esses parâmetros Y1 e Y2 são cosmologia ou são astrofísica? Eu acho que é uma boa pergunta, porque a gente tinha vindo tratando Y1 e Y2 como constantes durante a maior parte do nosso trabalho, de uma forma automática. E só por fim que nós paramos para pensar um pouco sobre eles, né? O Martin chegou a falar um pouco sobre regime quasi-estático, o Santiago vai falar sobre isso, da questão, né, do tempo que demora para passar por uma galáxia, mas a princípio, bem, pensando no que nós estamos trabalhando, seriam Y2 astrofísicos, né? Já que a gente está falando sobre o tempo que essa variação deles no tempo que a luz demora para passar pela galáxia. Tá, mas aí então aquele ansatz que você colocou para o φ fica estranho, né? Que você bota o T mais psi, sendo T o tempo cósmico, né? Sim. Então, ou seja, é um sistema de coordenadas que vale para a cosmologia, mas não para a astrofísica, né? Sim. Então, bom, de qualquer forma, então fica pontuado que eu acho que também esse foi um dos pontos que eu achei confuso na dissertação. Eu acho que não está claro o que está acontecendo, tá? E outra coisa também que eu acho que está confuso, lá na página 28, tem duas coisas aqui. Uma é o que também vai nessa linha toda que eu estou assim, comentando, teve várias coisas que eu acho que não ficaram claras. Eu acho que você deveria ter realmente se debruçado com bem mais detalhe. Por exemplo, o mecanismo de blindagem, né? Você colocou aqui Bion-Rondesk, você está usando o mecanismo de Weinstein, né? Porque essas teorias, o mecanismo possível para blindagem é Weinstein, beleza, está na literatura, mas não está nem um pouco claro como é que esses mecanismos ocorrem. Você não descreveu isso, né? E nem comparou o Weinstein com o Chameleon, ou por que tem que ser o Weinstein para Bion-Rondesk, sendo que em muitas teorias de escalagem tensoriais a gente usa o Chameleon, que é muito, muito mais utilizado. Isso não ficou nem um pouco claro na dissertação também. E, em particular, eu fiquei confuso nessa sua explicação. Logo depois aqui, quando você tem esse parágrafo aqui que você começa, na página 28, você começa: o plasma ionizado presente no interior dos aglomerados está em equilíbrio hidrostático. Só que aí você segue nessa discussão, aí você começa a falar de galáxias. E você começa a falar do lenteamento de luz através dos aulas de matéria escura.
eu realmente não entendi do que você está descrevendo aqui, porque você termina, inclusive, falando do Y1 e Y2. Uhum. Você está falando de aglomerados, você está falando de galáxias, você está falando de qual sistema? Esses 3 parágrafos aqui me parecem... eu não sei, me pareceu que teve um movimento rápido que eu não acompanhei aqui. Uhum. Isso está falando de galáxias, né? Essa parte vem do artigo do Saxton. Eles fazem essa análise, eles obtêm valores separados para o Y2, mas utilizando lentes com raio-x. Certo. E nessa parte, eles estão falando um pouco sobre as galáxias. Mas o que é, então, o que o plasma ionizado presente no interior dos aglomerados o que isso é? O que isso impacta aqui para a sua informação? Uhum. Porque eles estão falando, bem, pelo que eu entendi do artigo, né, eles estão falando de testes em objetos na escala galáctica, né? E aí tem tanto galáxias quanto aglomerados. Mas é outra escala, né? Aglomerados de galáxias é outra escala, né? Sim, sim. Imagino, a física é outra, a descrição é outra, tem toda uma outra coisa, né? Uhum. Inclusive, eu não espero que o Y1 tenha o mesmo valor para galáxias e para aglomerados. Pode ser que seja diferente, né? Uhum. Imagino eu. Porque por causa do lenteamento, né? Por exemplo, no lenteamento no macrolenteamento, a gente considera essas escalas maiores, né? Tanto galáxias ou podem ser galáxias ou aglomerados. Uhum. Tá. Bom, e assim, os últimos 2 comentários, que são coisas que eu realmente, assim, para mim ficou, assim, que eu não entendi muito. Aqui, quando você fala na página 29, tem a equação 5.12, né? Que você bota aquele ρ efetivo, né? Então, eu, de novo, sendo meio repetitivo, para mim não está nem um pouco claro de onde é que cai essa equação, porque essa equação cai do céu, né? Você talvez esteja tirando do artigo... O ρ efetivo, eu posso abrir a dissertação aqui para mostrar para o senhor? Claro, eu tô com ela aberta aqui também, 5.12. Porque essa está na dissertação, mas talvez ela não tenha ficado clara. Porque, assim, na verdade, você pega a equação 5.12 e usa a massa que você encontrou. Mas a minha pergunta é, da onde que vem a 5.12? Ou seja, da onde que vem que o ρ efetivo é dado como derivadas da massa? Okay. Isso você não mostrou. Você citou lá atrás e tal, mas você não mostrou. Eu também não achei em nenhum lugar na dissertação isso. Ok. Bom, então, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você cita esses artigos, acho que foi o 12, o 13, desculpa, o 13 e o 14, que são a motivação básica do seu trabalho, né? Mas você encontra algum resultado diferente deles? Porque eles analisam Bion-Rondeski também, né? Você tem algum resultado que é seu ou você reproduziu os resultados que também estão naqueles artigos? Você fez alguma análise diferente deles? Isso não ficou claro para mim. Análise de dados, você diz? Não. De dados eu sei que você não mexeu nada de dados. Estou falando assim, teórico. Você encontrou alguma equação diferente da deles? Você fez alguma análise diferente? Sim. O que a gente encontrou de diferente, vou te mostrar antes de responder a sua outra pergunta, só um minuto. Foi a nossa expressão... Foi a nossa expressão 55, né, a expressão para a equação da lente, e a nossa expressão 58. Né? O que eles obtêm é a expressão 60, né, que é para o caso da relatividade geral, com o formalismo pós-newtoniano, e o resultado inédito, né, o nosso resultado é a expressão 59. Tá, mas o artigo 14 que você cita, o título, eu confesso que eu não abri o artigo, deveria talvez ter dado uma olhada no artigo, mas o artigo 14, no título eles falam de Bion-Rondeski, eles não tratam Bion-Rondeski? Deixa eu só lembrar qual é o artigo 14. É o Schwab, o Schwab é só relatividade geral. Peraí. Aqui, ó. Não, para mim o 14 é o Saxstein. Eu talvez esteja com uma versão diferente da técnica. Então, o Saxstein ele não faz a combinação que a gente usa. Ele usa lente com raio-x.
a gente está usando lentes com dados da dinâmica, com dados da dispersão de velocidade. Então, eles não obtêm uma equação para a dispersão de velocidade como a gente obteve. Eles não consideram a equação de Jeans, essa aqui é a diferença, Isso, então. eles não consideram a equação de Jeans. Tá. Então, assim, uma sugestão, eu acho que isso é o resultado da sua dissertação até o momento, e eu acho que está muito claro, assim, eu acho que você deveria, assim, deixar bem claro que esse é o resultado que vocês encontraram. Por exemplo, eu não tinha entendido, eu acho que é importante, tá? Sim, entendi. E eu confesso que, assim, aproveitando, eu confesso que eu achei bem estranha essa seção 5.4, em que você bota os dados lá, mas você não trabalhou com os dados, né? Isso é coisa futura, certo? Sim, sim. Na verdade, o que a gente percebeu depois, a gente acabou enviando a dissertação antes por questões de tempo, né? Eu fui aprovada no doutorado no observatório, o Armando vai ser meu orientador, e por isso a gente acabou tendo que entregar, e aí continuamos fazendo algumas correções. Tanto que tem algumas coisas que estão na apresentação, né? Por exemplo, a parte de dados na dissertação, na apresentação, desculpa, está antes, né, da parte de gestão da gravidade, né? Porque está mostrando exatamente o que o Cao e o Schwab fizeram. E o que a gente percebe, então, no final, né, é que há uma relação entre as duas análises, há uma equivalência entre elas. Então, basicamente, a análise que eles fizeram coloca limites sobre a nossa análise. São equivalentes. Então, não seria mais necessário, para nosso caso, fazer uma análise numérica, porque a gente já mostrou que há uma equivalência. Isso é uma correção que vai entrar na dissertação. Tá. Então, quer dizer, você acha que nem vale a pena, então, mexer com esses dados que você está colocando aqui na seção 5.4, é isso? Como esse tipo de dado, né? Não, porque a gente já mostrou essa equivalência. Então, ótimo. Porque, assim, a minha sugestão era justamente você tirar, porque, assim, se você não fez nada com esses dados, não faz muito sentido eles estarem aqui. Então, a minha sugestão é que você não dê... Porque, assim, está muito estranho essa seção 5.4 aqui. Sim, parece, assim, parece encheção de linguiça. Então, não é... Eu não sei, mas... Não, eu não vou... É uma sugestão. Não é... condicional, assim, não tem problema ter essa sessão, só me parece estranho. Eu deixo vocês decidirem, tá? Mas, bom. Só para responder a pergunta do senhor com relação ao refletivo, né, que o senhor tinha perguntado. Bem, ele sai, basicamente, de considerar que, no nosso caso, né, a gente vai considerar que a equação de Poisson vai depender de uma densidade de massa efetiva, né? E a gente tem, então, que o Laplaciano vai depender somente da coordenada R, né? Laplaciano e coordenadas esféricas, né? E a gente tem que a derivada do φ é dada pelaquela expressão 28, com y1. E aí a gente obtém essa expressão aqui. Essa expressão daqui a gente consegue sair lá na expressão do rho efetivo. Então, tem dois passos aqui. A 2,28 você também não mostrou, esse é o primeiro ponto. E segundo, assim, não está nada claro aqui. Por que eu tenho que aceitar a 5.29? Bom, isso aqui pode ser uma definição, mas de qualquer forma, você de 29 para 31, você está mexendo só no lado esquerdo, você não está mexendo no lado direito, que é o rho efetivo. Né? Então, assim, ela aparece de onde que veio esse 5,32, por exemplo? Entende? 5,32 já é utilizando a massa. Né? A equação de Poisson vem porque a gente diz que a deflexão vem da deflexão da luz, né? Ela é causada por pela matéria e tudo mais, que é dada pela forma da equação de Poisson. Pois é, mas sem mostrar 2,28, inclusive, para mim isso tudo meio que cai do céu, né? Mas tudo bem, não vou já... eu acho que faltaria mostrar mais com cuidado essas coisas. Mas tudo bem. Por exemplo, uma coisa que eu senti falta é por que não aparece o campo π, um acoplamento entre matéria e o campo π nessas definições 2,28. Não é óbvio por que não aparece. E também, assim, uma coisa só para deixar registrada, o que acontece se você tiver Rondesk, não beyond Rondesk? Como é que toda essa sua análise porque o y1 e o y2 é para beyond Rondesk, certo? Sim.
E que você está supondo para matar todos os graus de liberdade de Rondesk aí? Porque você matou todos os graus de liberdade que tem de Rondesk, certo? Uhum. Bem, a gente foi para Beyond Rondesk por questões de generalidade. A gente não chegou nem a passar, para ser sincera, a gente não chegou a passar para o Rondesk. A gente não chegou nem a começar a análise por causa de Rondesk. A gente pulou direto para Beyond Rondesk. Não, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Beyond Rondesk engloba Rondesk. Então, Sim. assim, quando você tem Rondesk, você tem dinâmica para o campo Phi também, a não ser que você Uhum. blinde ele, e é isso que eu estou falando, não está descrevendo a blindagem no seu trabalho. Então, assim, você tem que fazer algum trabalho para matar os termos que vêm só da Lagrangiana de Rondesk, que já é muito grande. E Uhum. guardar só esses 2 termos extras que você está querendo, que é de Beyond Rondesk, puramente de Beyond Rondesk. Uhum. Certo? Então, assim, o que aconteceria, desculpa, o que aconteceria se você considerasse, então, todos os termos da ação de Rondesk? O que aconteceria aí nessa sua descrição? Quais equações mudariam? O que... Bem, muito bem. Com certeza as derivadas de φ e psi, e, consequentemente, as equações da lente, a representação de velocidades, né? Já que a gente levaria em conta esses termos, acredito que essas seriam as modificações. Sim, mas você não tem controle de como, nem... Não, isso não. Por porque a exemplo, gente- você sabe dizer se essa descrição que você fez de Beyond Rondesk é degenerada com uma Rondesk? Por exemplo, eu poderia ter um modelo puramente Rondesk que imitasse e desse um parâmetro gama similar a essa de Beyond Rondesk? Não. Não sei. É. Não sei dizer. Acho que teria que Tá, realmente eu também não sei, fazer mas a acho que é uma conta. pergunta que é importante, sabe? É um tipo de Claro. pergunta que eu acho que é importante fazer, né? Uhum. Tá. Bom, tá bom, eu vou parar por aqui. Depois, eu não tenho muitas coisas, eu acho que já meio que falei basicamente tudo, assim, as coisas mais importantes. Aí depois eu posso mandar também o PDF para vocês, se vocês quiserem, mas Por favor. ou a gente conversa mas é isso. Devolvo a palavra para você, Martim. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelos comentários. Acho que são questões bem pertinentes. Depois eu vou comentar uma ou outra assim mais para o final. Mas eu queria anotar também a presença do Nelson Pinto Neto, que é membro suplente da banca, e a gente tem a tradição de convidar os suplentes, se quiser fazer algum comentário, né, para compor a banca. Então, Nelson, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Oi, bom dia a todos aí, meus colegas. Fernanda, bom dia. Bom dia. Assim, na verdade, eu tinha muitos comentários, mas eu não sei se eu devo fazer muitos. Em primeiro lugar, eu acho que muitas coisas que o Felipe falou, concordo, né? Que muitas passagens que estão muito rápidas, outras muito detalhadas quando não precisam. Bom, eu não sei, talvez... Bom, eu vou passar assim, algumas coisas que eu acho importantes e fazer alguns comentários e aí tentar ser o mais breve possível, tá? A primeira coisa, logo no capítulo 2, quando você fala sobre solução dinâmica para lambda, você no segundo parágrafo, você meio que descarta a relatividade geral para resolver uma solução dinâmica para lambda, mas todos os modelos de K-essências, quintessência, são modelos com campos escalares, que você põe lá um potencial que você escolhe, tenta ajeitar, ou mesmo em termos de cinéticos que são diferentes, que podem imitar uma solução dinâmica para lambda, entendeu? Então, na realidade geral, você também tem modelos que você pode dar uma solução dinâmica para lambda. Isso é só uma observação, então, em relação a esse parágrafo, tá? Bom, tem umas detalhes aqui, se você quiser depois, Fernanda, eu posso te passar. Tem algumas coisinhas assim que eu poderia passar para você, que eu acho que precisam... São meio detalhes, né? Se você quiser um dia passar na minha sala, eu posso te passar, ou se quiser eu dou para o Martim. Mas o Martim já está em Buenos Aires, né, Martim?
Então posso dar para o Santiago, talvez. Mas semana que vem estou no CDPF. Então tá. Então posso passar para você, ou para a própria Fernanda, se ela quiser, né? Eu não concordo com muitas coisas que o Felipe falou. Tinha até um exemplo aqui, bem específico, de uma frase que você fala, mas eu não vou dizer, não. Eu passo para o Martim, que você fala que realmente precisaria de uma explicação melhor, que fica muito, muito esquisito, né? Por exemplo, tem uma coisa que realmente eu não entendi, que é isso que eu queria perguntar mesmo. Uma coisa que eu não entendi é uma coisa, como é que você tem... Você chega na sua tese, eu não sei na apresentação onde é que está isso, é a equação 5.35, na versão que eu tenho aqui da tese, né? Que é do delta alfa menos 1. Né? Você chega nessa equação, e isso realmente foi uma coisa que me deixou intrigado, por isso que eu estou perguntando agora, eu deixo as outras coisas para passar para o Martim depois. Que é 5.35, que é na página, na versão que eu tenho aqui, na página 32, aí você fala, com essa relação acima e relação entre constantes que obtivemos em 4.21, podemos escrever a equação da lente modificada 5.28 como? E aí tem uma questão que realmente, não sei, talvez você possa me explicar exatamente. Essa que na verdade, essa é a anterior, né? Uhum. Aí tem essa 55 é a anterior, que eu acho que, se não me engano, aqui na tese, é 5.30, né? É uma anterior, né? Uhum. O que eu não consigo entender é que em todas as outras equações aparece ρ0, R0 alfa, tá? E essa equação, em uma das equações que você usa, aparece ρ0, R0, que talvez seja essa. Não é essa, não, é uma outra. ρ0, R0. Eu não entendo como é que na equação 5.35, o ρ0 e R0 sumiram. Eu realmente não entendo. Não entendo como é que você conseguiu isso. Porque você combina uma equação que tem ρ0, R0 alfa com uma equação que tem ρ0, R0. E aí, no final, você tem uma equação que não tem nem ρ0 nem R0. Uhum. Então, eu achei isso... Quer dizer, exatamente, a 5.35, eu acho que é essa que você escreveu aqui. É essa aí. Essa aí mesmo. Esse ponto aí. Exatamente nesse ponto aí. Então, você chega aqui, tá vendo? Não depende de ρ0 e R0. Mas se você volta para as outras equações, essa aqui tem ρ0 R0 alfa, né, que você usa 5.28 também tem. Bom, volta antes, 5.28. Essa aqui tem ρ0 R0 e a outra é ρ0 R0 alfa. Então, eu não entendi como é que sumiu. Porque se você tivesse as mesmas potências, aí tudo bem, mas eu realmente não entendi isso. Bem, então, acho que eu entendi bem a pergunta do senhor, mas basicamente o que a gente tem ali é que a gente pega, a gente tem uma relação entre essa massa contida no raio de Einstein para as teorias Bell-Hondesky, e na 5.34 a gente tem então a relação entre ela com a massa contida no raio de Einstein para relatividade geral. Então o que a gente faz é pegar essa 5.33 e divide ela essa seria a equação 31 que está aqui na dissertação, mas ela está lá no texto da dissertação também. E aí, dividindo elas duas, o que a gente encontra é essa expressão 5.34. Certo. Tá, tudo bem. 5.34, tudo bem. Isso é tranquilo. Mas a 5.35, isso que eu estou me perguntando. 5.34 eu entendi. 5.35 é que eu não entendi. Porque você tem uma expressão anterior que depende de ρ0 e R0 alfa. E aí você fala Tá. em 5.35 eu não entendi. Bem, essa aqui... tá bom. Acho que eu já entendi. Eu peguei os termos, acho que estão em comum, para poder escrever aqui em função do M da gravitação modificada. Acho que eu já entendi.
Acho que eu entendi. É porque aqui realmente a passagem acho que tinha que estar mais explícita, mas é porque o raio de Einstein ele pode ser escrito em função da massa contida no raio de Einstein. E aí o que eu fiz então foi só que aqui realmente não está escrito de forma explícita, né? Aqui está escrito com as outras constantes, né? Mas você pode sumir, podemos dizer assim, com esses 2, ρ0, r0, π, para escrever com outras constantes e com a massa contida no raio de Einstein. Realmente isso é algo que é melhor deixar mais explícito, porque é uma relação entre as constantes. Uhum. Entende? Tá bom, tá, tudo bem, mas é só porque do jeito que você explicou, Uhum. referindo-se a equações anteriores, eu não vi jeito com aquelas equações de chegar aí, entendeu? Não vi Claro, jeito. claro. Então, tenta explicar um pouquinho melhor isso aí. Então, isso é só um exemplo de algumas coisas que talvez você possa explicar melhor. Uhum. E realmente as questões, muitas questões lá que o Felipe já colocou, que eu também concordo que talvez você devesse explicar melhor. Por exemplo, o Felipe colocou a questão onde entra o Horndesk, né? E o Beyond Horndesk, né? Talvez seja bom você explicar um pouquinho melhor quem são esse Y1 e Y2, né? Uhum. Que parâmetros que entram aí. Eu acho que esse Y1 e Y2 são uma combinação de parâmetros, né? Que vem de Horndesk e Beyond Horndesk, que o pessoal consegue agrupar nesses dois, né? Uhum. Fundamentais. Talvez fosse melhor você explicar um pouquinho melhor como se formam esses parâmetros Y1 e Y2 em função da Lagrangiana de Horndesk e Beyond Horndesk, que aí vai ficar um pouquinho mais claro e vai satisfazer a questão que o Felipe colocou. Ok. E, bom, e só para terminar, assim, realmente, eu, na verdade, depois de ler sua tese, eu tinha entendido que a coisa original que você tem, no caso da tese aqui, é a sua equação, você mostrou aí agora, mas ela está aqui, a sua equação 5,56, né? Então, Isso. essa aí é que é a sua equação original, né? Que é o que você apresentou aí. Então, acho que realmente, olhando a sua tese, eu inferi que essa aqui seria a sua no caso, 59 que está aí na tese, 5,56. Uhum. Seria essa equação realmente, mas eu acho que poderia deixar mais claro mesmo para o leitor, né, de que essa é a sua contribuição original, né? Uhum. Quer dizer, acho que o essencial é que você encontrou esse tipo de equação e essa comparação que você faz com gama, que eu não vi na tese, não sei se... Não tá realmente. Ela foi feita eu acho que era depois. bom acrescentar, isso é Sim, uma coisa claro. boa de acrescentar, entendeu? Claro. É porque, Botar como na eu falei, a tese. gente acabou enviando antes de... mais por questões de tempo, né? Mas aí a gente foi fazendo algumas correções. Mas essa parte, né, entre a relação do gama com os parâmetros, ela vai estar na versão final. Tá bom. Então, acho importante colocar isso, botar que você chegou nessas relações aí, que é uma coisa original, e, assim, explicar melhor esse Y, Y2, a conexão disso com Horndesk, Beyond Horndesk. Isso são coisas que o Felipe reclamou e eu acho que tem sentido. Acho que realmente eu fiquei meio... Quer dizer, não eu, né? Mas o leitor, ele vai ficar meio perdido em relação à presença desse Y, Y2 e a sua conexão com o que você está estudando, né? Horndesk e Beyond Horndesk, tá bom? Ok. Mas é isso. Eu tenho muitas outras coisas aqui. Se você quiser, passa na minha sala, tua tese está aqui, cheio de anotações, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Okay. Obrigado, Fernando. Obrigado, Martim. Obrigado, Nelson, pelos comentários. Acho que também são muito pertinentes. Bom, só queria comentar que essa tese foi feita com orientação pelo Santiago Berliafa, né, que, na verdade, o papel dele foi bem além de um co-orientador, né? A gente pensa num co-orientador como um coadjuvante, né? E o caso do Santiago foi central, foi crucial, né? A gente apareceu com um problema e ele envolvia, obviamente, gravidade modificada, e ele foi o que deu todo o subsídio para a Fernanda em tudo que era, né, gravidade modificada, e correr atrás para ver as questões de lensing e tudo. E talvez por uma proximidade, não sei, geográfica, embora quase tudo foi remoto, ou por ter sido orientador da monografia de conclusão de curso, ela recorria muito ao Santiago. Então, acho que o Santiago aí teve um papel preponderante, realmente, mais como orientador até do que como co-orientador.
E, enfim, ele é convidado especial dessa banca e queria saber se, Santiago, você quer fazer algum comentário, alguma ponderação. Bom, obrigado, Martim. Sim, eu vou fazer só alguns comentários com relação aos comentários que tanto o Felipe quanto o Nelson fizeram. A primeira coisa com relação talvez a falta do desenvolvimento de alguns pontos importantes. Eu acho que isso tem a ver com duas questões. A primeira é a questão do tempo mesmo, a questão da bolsa que apareceu, etc. Mas, por outra parte, também eu acho que em algum momento, talvez o Martim tenha mais precisão sobre isso, mas em algum momento o viés da dissertação mudou, porque originalmente ia ser uma coisa talvez mais observacional do que teórica, e depois foi mudando por causa dos resultados que foram saindo, enfim, por causa dessa relação entre os Y e o gama, etc. Então, eu acho que talvez alguns desenvolvimentos ficaram não tão, digamos, detalhados quando deveriam ter sido, precisamente porque houve uma mudança talvez do foco da dissertação. Bom, depois com relação e depois, uma coisa que o Felipe falou, e o Nelson também, é que em vários pontos da dissertação falta um pouco de precisão, tanto no desenvolvimento, quanto nas equações, no texto mesmo. De novo, aí tem duas partes. Uma parte talvez o fato de ter tido menos tempo do que a gente pensava, e a segunda parte também tem a ver um pouco com o estilo da redação da Fernanda. Enfim, que às vezes eu acho que precisa polir um pouquinho essa questão da precisão. E depois, do ponto de vista técnico, com relação à pergunta do Felipe de Hordejky e Wien-Hordejky, Hordejky é um caso particular de Wien-Hordejky. Então, eu acho que se a gente considerasse só os termos de Hordejky dentro do Wien-Hordejky, mudariam os coeficientes y e y2. Só isso, mas não é que eu assumir o y1 ou assumir o y2. Eu acho que mudariam esses coeficientes porque basicamente o Wien-Hordejky tem mais termos não lineares com as derivadas segundo campo na Lagrangiana. Então, eu acho que ia acontecer uma mudança quantitativa dos coeficientes, mas qualitativamente não ia mudar, não. Eu não fiz a conta, mas pelo fato de Wien-Hordejky ser um caso mais geral do que Hordejky, Hordejky é um caso particular de Wien-Hordejky, então ia acontecer uma coisa desse tipo. E a última coisa, com relação a obtenção das equações para de phi-r e de psi-r, que realmente são as equações, talvez, centrais, porque todo o desenvolvimento segue dessas duas, eu acho realmente que falta o detalhe, sim. É uma conta longa, realmente. Já para a cara da Lagrangiana que é obtida fazendo perturbações. Vocês veem que é uma Lagrangiana bastante longa, inclusive ela está escrita em uma outra notação, que não é a notação que o pessoal usa para Hordejky, Wien-Hordejky, enfim, que usa as funções G, e por algum motivo nesse artigo onde fizeram a conta pela primeira vez usaram outra notação, então tem todo um dicionário, enfim, para passar uma notação para outra. Mas, enfim, é uma conta longa e eu acho que realmente merece ser mais detalhada. Mas o ponto fundamental dessa conta é o que é chamado de limite quase estático. Ou seja, você tem a solução de fundo, que é a solução de Feynman-Robinson-Walker para a geometria, e a solução φ igual a t, ou seja, o campo escalar evolução com o tempo cósmico, e você faz perturbações sobre a solução de fundo. Essas perturbações, obviamente, no princípio, dependem do espaço e do tempo. Mas você faz o limite quase estático, onde tudo depende do espaço só. E o tempo cosmológico entra nos coeficientes que estão multiplicando as funções do espaço, basicamente. Digamos. Então, por isso que o y e o y2 herdam a dependência com o tempo cósmico através dos coeficientes P, Q, A, B e C que aparecem naquela Lagrangiana, né? E você, em princípio, y e y2 são funções do tempo, mas em alguns sistemas, dado a Lagrangiana, você calcula essas funções. São cálculos longos, mas você consegue calcular, existem artigos onde plota essas funções. E você realmente vê que para um certo, digamos, conjunto de parâmetros que entram nessas funções A, B, C, etc., as funções y e y2 são relevantes na escala de tempo que você quer estudar eles. São constantes, não relevantes. As funções y e y2 são constantes
e então realmente você pode considerar elas como constantes nesse caso, mas é caso a caso mesmo, não tem como você dizer, não tem, ou seja, podem existir Lagrangianas Bion-Hordesky ou Hordesky mesmo, para as quais esses Y1 e Y2 não sejam constantes nos sistemas que estão sendo considerados aqui. E, bom, então esse teste não pode ser aplicado nesses casos. Então, essa seria mais ou menos a ideia. Bem, isso é o que eu queria comentar com relação aos comentários que vocês fizeram. É só isso, Martin. Obrigado. Obrigado, Santiago. Bom, queria novamente agradecer à banca de ter aceito, digamos, o desafio de avaliar essa tese com pouca antecedência, né? Eu acho que está claro para todos que as circunstâncias fizeram com que essa tese fosse submetida, digamos, sem ter o grau de maturidade que a gente teria gostado, tanto para a tese quanto para o desenvolvimento todo, né, que levou à tese. Mas, por outro lado, ela tem um resultado original, que eu acho que é muito bacana, e aí eu acho que é um pouco o que o Santiago mencionou, né, o objetivo inicial era considerar, existiam esses trabalhos que foram mencionados com formalismo pós-newtoniano, colocando limites em gravidade modificada. Mas, em geral, a forma como a gravidade modificada é tratada no contexto cosmológico com teorias específicas, por exemplo, com Hondesky ou Bion-Hondesky, e a nossa ideia era, nessa linguagem desses formalismos, se seria possível colocar limite nessas teorias usando essa combinação de dados de dinâmica e de lente, né? E a ideia inicial era, bom, pega essas teorias, vê o que dá para essas relações entre lente e dinâmica e vamos testar isso com dados. Então, de cara, a ideia era a gente tem sempre essa coisa de subestimar o problema, né? Então, a ideia era fazer uma conta, digamos, teórica rápida para dedicar os dados, tanto que a Fernanda, um dos trabalhos iniciais dela foi entender os dados, fazer uma coletânea dos dados, ver de onde eles fizeram, de onde eles saíram, quais eram as premissas, as hipóteses, até porque nesse desenvolvimento se usam lei de potência, se usam uma série de questões que às vezes não estão medidas nos mesmos dados que são usados. Enfim, tem uma questão aí observacional importante e ela dedicou algum tempo a essa parte. E então, digamos, tinham dois pedaços que iriam se juntar e que não se juntaram, né? E talvez, eu acho que a Fernanda ficou com pena, digamos, de não colocar explicitamente esse trabalho de coletânea de dados na tese, né? Mas efetivamente eu concordo com o comentário do Felipe que na prática isso não tem incidência na tese, quer dizer, eu acho que é uma coisa que enriqueceu a cultura da Fernanda, que é importante para conhecer, para trabalhar na área, mas que não tem conexão com a dissertação na prática, né? E, bom, no final, acho que tem um resultado que é bacana, né? A gente teve uma pergunta, se bem o caminho da tese, a tese seguiu um caminho diferente do pensado, né? Mas a pergunta inicial era, é possível testar essas teorias usando lentes e dinâmica? E a tese tem uma resposta, isso é legal, né? A resposta não é possível testar separadamente essas duas características que são o impacto final dessas teorias sobre uma série enorme de hipóteses. Não é possível testar elas de forma independente, né? Com esse tipo específico de dado em que você tem uma medida bastante grosseira, digamos, da dispersão de velocidade, que é uma medida só, né? E um sistema só na escala galáctica. Então, esses dados não permitem separar Y e Y2. A Fernanda até citou o dado do Sackstein, que é na escala de aglomerados de galáxias, tudo é bem diferente, como ressaltou, né? Não é nem o mesmo Y, digamos, que a gente está medindo, mas é possível separar, né? Desemaranhar os dois se a gente tem vários dados. Isso, a princípio, poderia vir até a ser factível na escala galáctica, mas não com esses dados que iam ser considerados, né? Bom, acho que eu queria só esclarecer. Acho que um comentário importante do Felipe também foi a questão da cosmologia versus astrofísica, né? Quando você, no sistema de lentes puro, né, quando você faz aquela métrica perturbada e coloca um potencial, né, você tem uma métrica Robertson que é perturbado, você já faz uma separação, né, entre o que seria a astrofísica e a cosmologia, no sentido que você está olhando para o potencial φ, né? A astrofísica estaria toda lá no potencial φ, mas o observador ele está usando o tempo cosmológico, né? Então, no caso da Fernanda, digamos, onde entra a astrofísica é na deflexão da luz, é na equação de Jeans, é tudo que está próximo lá da lente, né? E as distâncias cosmológicas entram só como um background mesmo e como um relógio. Tanto que nas análises se usa
a expressão de Friedman Lemaitre e Robertson Walker para o fundo, quer dizer, a expressão do Lambda CDM para o fundo, né? Quando você vai dizendo, bom, mas se você está num modelo alternativo a Lambda CDM, por que você vai usar um fundo Lambda CDM? Só porque isso fita os dados. No fundo, você está pensando que tem uma geometria que está dada, que não importa muito a física dela, e que a física está acontecendo lá perto da galáxia, e a gente quer testar, né, dentro daquelas aproximações todas, limite quase estático, etc., uma eventual modificação da gravidade naquela escala que não tem por que ser modificada a princípio, né? É simplesmente uma questão de se a gente percebe uma modificação da gravidade, é um resultado muito interessante. Se a gente não tem evidência, isso não está descartando essas classes de teorias de forma alguma, né? Bom, esse era só o comentário. Com relação aos fundamentos, às deduções, eu concordo muito com os comentários da banca, né? E só comentar que essa tese começou num período da pandemia que as coisas ainda eram mais complicadas, né? Não foi no pior da pandemia, mas ainda era tudo remoto e tudo. Eu acho até que, do ponto de vista da orientação em si, a questão remota não atrapalha tanto, porque é uma coisa mais individual. Mas eu acho que ter a atmosfera de uma sala de aula, a atmosfera de colegas de trabalho para conversar, para discutir, eu acho que isso a pandemia matou, e inclusive durante esse período onde ela era mais leve, né? Então, acho que faltou muito essa coisa da convivência, ter um ambiente de pesquisa, um ambiente de colegas trabalhando na mesma área. Isso eu acho que a Fernanda, infelizmente, não teve, né? Além disso, ela decidiu fazer a licenciatura junto com o mestrado. Muitas pessoas fazem isso por uma questão de opções de trabalho, né? Então, faz parte. Então, acho que, enfim, isso tudo, obviamente, acho que tornou tudo mais difícil, né? Mas é vida que segue, né? A formação tem que continuar apesar dessas dificuldades todas, né? Bom, acho que eu já falei bastante, então eu queria que a gente passasse agora para a sala para a sala extra para deliberar, né? E convidar também o Santiago e o Nelson para ir lá na sala, além do Armando e do Felipe, claro. Isso, Só uma coisa, podemos ir para a sala e é só aceitar na telinha de vocês, tá? Tá, ok. tá, eu não tenho outro link, a gente fica aqui nesse link, né? Isso. A gente fica nesse link. Ô, Martinho, Vai eu não vou lá, não. aparecer Deixa para vocês, tá? Deixa para vocês, eu Tá, sou ok, Nelson. suplente. Ok, Obrigado. Nelson. Um abraço, Seus Nelson. comentários. Abraço, abraço. Deixa para Tchau, vocês tchau, aí, só ver os obrigada. comentáriozinhos, tá bom? Deixa para vocês. Tchau, Nelson. Um Tchau. Tá, abraço. depois a gente Tchau. pega... Tá Tchau, bom. tchau, Nelson. A gente pega depois com você, inclusive se está no papel, eu pego com você na semana que vem. Eu continuo nessa sala ou saio? Eu não entendi. Não, você pode continuar Aqui. aqui porque vai ser criada uma sala extra e aí a gente vai ter que clicar em algum botão aceitando para ir para a sala extra. Isso não aconteceu ainda, mas quando a gente sumir é porque isso acontece. Vai aparecer aqui no canto direito embaixo, logo em cima do leave da sala, vai aparecer um ir para a sala, sei lá como é que é o nome, esqueci agora. Aí a Você gente já é aceita expert, né? agora. Aí, já Apareceu. apareceu pra Breakout gente. room. Vamos lá. Até já, pessoal. Até já.
que já votou todo mundo, né? Então, Já. assim, sem mais delongas, vou dar o resultado da deliberação da banca, que é aprovado. Tá? Além de aprovar, a banca fez vários comentários, né? Tanto durante a defesa quanto lá durante podemos dar parabéns. Aqui a gente tem como bater palma aqui Parabéns. no Zoom, né? Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Fernando. Tem que botar a palminha aqui, mostrar que ele não é tão velho assim. Só para reforçar, então... Parabéns, Fernanda. Muito obrigada. Vamos fazer assim também. Então, só para reforçar coisas que já foram faladas, né? Mas, então, a tese como trabalho, como resultado, tá aprovada e tudo. Tem o resultado original, tem trabalho lá. Uma sensação global, acho que da banca é essa necessidade de fundamentos, né? Necessidade de entender de onde vêm as coisas, fazer contas, colocar os detalhes, né? Não é tanto uma questão de colocar molho, mas uma questão de colocar a base mesmo, né? Então, a gente enxerga o mestrado como um processo, né? Um processo de formação que vai concluir lá no doutorado com a formação de um pesquisador, pesquisadora plenamente qualificada a fazer sua pesquisa independente. Então, esse mestrado é um processo de transição, né? Então, a gente entende que você passou essa etapa, mas que nessa transição vai ser importante justamente tentar sanar essas questões que foram comentadas por todos os membros da banca. Então, tem comentários que foram falados, tem comentários que estão escritos, né, seja no PDF, seja no papel, como é o caso do Nelson. Então, uma coisa importante que a gente considera é você fazer realmente uma versão nova, levando em conta esses comentários, essas correções enfim, fazendo a tese, digamos, ficar um pouco mais redonda, um pouco mais autocontida, né? E, enfim, espero que esse processo da defesa tenha sido pedagógico para você, né? Tenha sido útil, sempre no sentido de fazer comentários e correções construtivas que vão contribuir para o restante da sua formação enquanto pesquisadora, né? Então, acho que é isso, gente. Agradecer de novo aos membros da banca, claro, ao CBPF, por permitir esse tipo de defesa remota, enfim, acho que o CBPF tem uma lista enorme de agradecimentos que vou poupar aqui, porque, enfim, toda a infraestrutura e tudo. Mas é isso, agradecer aos membros da banca pelos comentários, pela leitura, pelo trabalho. Agradecer a Fernanda aí pelo trabalho também. Obviamente, a gente vai continuar em contato, não só para concluir a versão final a ser entregue aí da tese, como para falar de física em geral, né? Então, acho que é isso aí. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ok, então, queria realmente agradecer a todos e tenham um bom dia. A gente vai se cruzar presencialmente, fisicamente, várias ocasiões, né? Obrigada a Muito todos, obrigado. obrigada pela Obrigado. aprovação, obrigada pela banca e ao Martinho e ao Santiago. Muito obrigada. Tchau a Falou, todos. pessoal. Um abraço. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.